Ó, para fazer de um rad mesmo, como é que a gente faz? Vamos fazer regra de 3, tá, gente? Voltou, como você falou, cedinho, raiou o dia, daí a pouquinho chegaram as outras pombas e ela chegou também. Não, né? Mas Quem é que tá falando? Ô, Pedro, seu microfone. aberto. Eu estava prestando atenção no que era, estou curioso. Estava que tá falando? Nem consegui nem entender. Só entendi alguma coisa cedinho. Tá, vamos lá, ó. Então a gente tem aqui que um rad corresponde a x, certo? Então, π radianos corresponde a quanto? 180 graus. O que, que a gente faz? Multiplica cruzado, ó. Vai ficar x é igual a 180 graus dividido por π, né? Juan, como é que eu vou dividir 180 por π? Vou dividir 180 por 3,14, tá? Então, x vai dar aí 57,3. Beleza? Aí, ó, Tiago, você sabe que tem a ver com pombo. O nosso áudio dessa pessoa aí tinha a ver com pombo. Nem tinha prestado atenção, tinha a ver com pombo. Entenderam, galera? Entenderam aqui como é que a gente faz? Quando tem só o π, a gente substitui por 180 e resolve. Quando tem aqui rad, lembrando, um radiano, agora vai valer aproximadamente 60 graus, né? Aproximadamente 57,3 graus. Beleza? Vamos para a questão 7, 8 e 9. Questão 7. Vocês vão fazer aí para mim, ó. Gabriel verificou que a medida de um ângulo é 3π dividido por 10 rad. Essa medida é igual a quantos graus? Quantos graus aí? É fácil mesmo, viu? Essa é molezinha. Vocês ouviram eu bebendo água? Era para ter desligado o áudio. Essa luz é dramática, viu? Nossa Deus. Isso é trauma. Fácil até, fala assim, é fácil até vir prova sua. Olha só, gente. Pi 180, né? Dividido por 10 vai dar 18. Então vai ficar 18 vezes 3. 18 vezes 3, 54, né? Acabou. Questão 8. Considerando-se C uma circunferência como contorno de uma secção da porção intermediária do fêmur, pode-se concluir que o comprimento de um arco AB definido em C, cujo diâmetro mede 12 centímetros, por um ângulo central de 3 radianos, é. Então, ó, vamos lá. Diâmetro de 12 centímetros. Presta atenção nessa prova. E ângulo de 3 radianos. A 7, ó, foi rápido mesmo. Pega o π, substitui por quanto? 180, tá? Você vai achar a resposta. Quanto que dá essa 8 aí? Gente, só um momento, rapidinho. Ai, gente, é ruim quando a gente espera uma ligação. Aí eu recebi ligação aqui, aí sabe o que é pra você? Olá, aqui é do Tim Recado. Nossa.
Vamos lá. Conseguiram achar aí? Olha aí, ó. Isso aí mesmo. Então, galera, vamos lá. Ó. Diâmetro de 12, logo o raio é 6. Né? Se eu quero calcular o comprimento total me daria aí 2π, né? 2π vezes o raio. Né? 2π vai ficar 12 vezes π. Né? Esse é o comprimento total. Só que ele falou que ele não tem o comprimento total. Ele tem um comprimento de 3 radianos. Né? 3 radianos dá aproximadamente quantos graus? Né? Vamos fazer essa conta. 3 radianos dá aproximadamente 57,3 vezes 3, né? Dá 171,9 graus. Em relação a quanto? Em relação a 360. Certo? Outra coisa que a gente pode pensar em fazer, que em vez de fazer toda essa conta aqui, né? Em vez de fazer toda essa conta aqui, a gente pode pensar assim, ó. O ângulo de 3 radianos não representa 3 vezes o raio ao redor da circunferência? Né? Lembra a definição de radiano? Ó. Então, se eu tenho aqui uma circunferência, essa medida aqui seria o valor de um raio. Então, se eu tenho 3 dessa medida, né, significa que eu tenho 3 vezes o valor de um raio aqui. 3 radianos, certo? 3 vezes o valor do raio, que é 6. 3 vezes 6 é igual a 18. Tá? Conseguiram entender? Certo? Então, o que é radiano, gente? O radiano é a medida de um raio, certo? É o ângulo onde eu tenho aqui a medida de um raio no comprimento da circunferência. Então, se eu falo que tem um ângulo central de 3 radianos, né? 3 radianos, então significa que eu teria 3 raios ao redor da circunferência aqui. Né? E 3 raios ao redor da circunferência me daria um total de 3 vezes 6, que dá 18. Tá? Entenderam? Então, o que é radiano? Radiano é o comprimento de um raio ao redor da circunferência. Beleza? Vamos para a próxima? Questão 9. Fala assim, ó. Na figura 1, em A é mostrado um tipo de ciclo computador utilizado por ciclistas para registrar a distância percorrida no treino. Em B, é mostrado o esquema de funcionamento do aparelho. Então, ó, você tem aqui o computador, você tem o sensor e transmissor, né? E aqui você tem um ímã, um magneto, que ele, quando ele passa aqui, ele calcula a volta, calcula a velocidade, calcula aí diversos fatores. Então, ele fala, quando a roda da bicicleta gira, um magneto, que é um ímã, preso a um dos aros, passa próximo do sensor a cada rotação completa. Né? O sensor registra a passagem e transmite ao ciclocomputador. Tem-se, assim, registrado o número N de voltas completas da roda. Quando o ciclista insere no ciclocomputador o raio R da roda,
este informa a distância percorrida, né? Assinale a alternativa que contém a equação utilizada pelo ciclocomputador para calcular a distância percorrida, né? Então, ele quer saber qual é a distância percorrida aí, qual é a fórmula que vai me dar a distância percorrida, né? Pelo ciclocomputador. Como vocês achariam aí? E aí, galera, conseguiram achar aí? Falaram assim, ó. Isso mesmo, tá? Então, ó, a distância percorrida total vai ser o quê? Ó, a gente vai pegar. Como é que calcula o comprimento de uma circunferência? 2 vezes π vezes r. E se eu quero a distância total? Vai depender do número de voltas, né? A distância total, então, vai depender do número de voltas. E o número de voltas vai ser n. Então, 2πr, n. Acabou. Qual alternativa a gente marca aqui? Letra D, tá? Isso aí. Vamos para a próxima. Questão 10. Ele fala, a figura representa o esboço do caminho percorrido por uma pessoa para se deslocar do ponto P até o ponto R. Do ponto P até o ponto R. Sabe-se que a curva, né, a curva PQ representa um trecho retilíneo no caminho, medindo 2, o PQ é um arco de circunferência de raio 1,6 km. Raio 1,6 km. Então, aqui, ó, 1,6 km. O segmento QR representa o caminho medindo 2,8 km. Se, em determinado dia, o percurso PR, ou seja, de P até R, foi feito um automóvel em 6 minutos, ele demorou 6 minutos para fazer, considerando o π como 3, qual foi a velocidade média desenvolvida pelo automóvel? Então, vamos lá. Quero ver aí como questão que envolve um pouquinho de física, né? Na verdade, envolve razão entre unidades. Quanto daria aí?
Eita. Tô abrindo a boca hoje, viu, gente? Hum. Conseguiram? Qual seria a velocidade Beleza, Thiago, pode mandar. Dois? Como assim? Deixa eu verificar. Isso mesmo, Thiago. Pode sim, Lu. Pode mandar a foto. Primeiro passo, galera, aí é calcular o arco de circunferência aí. Cadê, Lu? Você não mandou, não. Então, vamos lá. Presta bastante atenção. Como eu quero calcular o comprimento aqui, eu vejo que isso aqui, ó, é 1/8 da circunferência toda. Então, vamos lá, o comprimento da circunferência toda vai ser 2 vezes π. Ele falou para considerar π igual a 3 vezes r, que é 1,6. Então, ó, quando eu fizer essa conta, 2 vezes 1,6 dá 3,2 vezes 3 dá 9,6, certo? Então, fica comprimento igual a 9,6. Depois, deixa eu só conferir a conta aqui. Vezes 3, 2 vezes 3 vezes 1,6. É isso mesmo, 9,6. Depois a gente vai achar o comprimento todo. E a gente não quer o todo, a gente só quer um ângulo de 45 graus. Ou seja, é esse valor dividido por 8. Então, é 9,6 dividido por 8. Vocês conseguem entender por que dividido por 8, gente? Conseguem entender por que dividido por 8? Não? Vou mostrar para vocês uma circunferência. Ó, a circunferência completa. Então, se eu dividir a circunferência em 4 partes, eu teria 4 ângulos de 90 graus. Certo? 4 ângulos de 90 graus. Se eu dividir... Aqui não está no meio, não. Se eu dividir em 8 partes, eu teria 8 partes de 45 graus. Por isso que eu falo que são 8 partes. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entenderam por quê? Eu não estou querendo só uma parte desses 45?
Por isso, vou pegando a circunferência toda e dividindo por 8. Beleza. Achando isso aqui, dividido por 8, eu vou achar aí cada pedaço vai ter 1,2. Ou, Juan, faz regra de 3 e joga na fórmula, tá? Então, ó, 1,2. Então, o comprimento total que ele percorreu aqui foi 2,8 mais 1,2, que dá um total de 4 km. Se eu quero saber a velocidade, ele me deu aqui nas alternativas em quilômetros por hora, eu tenho que saber 6 minutos corresponde a quantas horas? 6 minutos corresponde a x horas, enquanto 60 minutos corresponde a 1 hora, né? Logo, eu vejo que x vai ser igual a fração de 0,1 hora. Então, eu vou fazer 40 dividido por 0,1 hora. Quando eu faço essa divisão, eu vou achar o resultado aí em 40 km por hora. Tá? Esse é o resultado que eu acho, 40 km por hora. Vamos para a próxima? Questões 11 e 12, tá? Tem que diminuir a tela aqui para caber na tela. Olha só. Questões 11 e 12. Questão 11. Ele fala isso aqui, ó. Um condomínio construiu uma grande praça em formato circular com espaço reservado para atividades físicas e lazer. Trata-se de 3 circunferências concêntricas, 1, 2 e 3, cuja planta baixa está ilustrada a seguir. As orientações foram enviadas aos condôminos. A circunferência 1, de raio igual a 5 metros, está aqui, tem sua parte interna toda destinada à jardinagem. O espaço entre a circunferência 1 e 2 é reservado a crianças, para que possam reunir e brincar. Os pontos A, B e C são igualmente espaçados. Cada um dos arcos que separa esses pontos mede 6 π. Esses pontos serão destinados a aparelhos de ginástica. A circunferência 3 tem raio de 11 metros e é destinada a caminhadas. Beleza. Aí ele está aqui, ó, circunferência 1, circunferência 2 e circunferência 3. Tá vendo? Cada uma delas. Beleza. Agora vamos lá. Com base nas informações e considerando π igual a 3,14, responda: qual é a largura da faixa circular destinada a crianças? Né? Destinada a crianças ali é qual? O espaço entre 1 e 2. Essa parte cinza aqui. Qual é a parte cinza aí que é destinada a crianças? Letra B, ele fala, se Bruno dá 20 voltas no espaço destinado a caminhadas, aqui, ó, se ele dá 20 voltas aqui, qual a distância que ele percorre? Vou dar um tempinho para vocês aí tentarem fazer a questão. Essas informações são importantes, tá?
Quem terminar questão 11 pode fazer a 12, tá? Qualquer dúvida é só me chamar aí. Não sabe? Aí, ó, tá vendo? Aí minha questão na prova é desse jeito aí, contextualizada, bonitinha. Ó, não é 3 praças redondas, é uma praça no meio, um espaço para dar volta aqui e aqui um espaço para brincar. Isso mesmo. Vamos lá, ó. A primeira informação que ele me dá é essa aqui, ó. Que aqui tem 5 metros. Então, se eu pegar daqui, essa parte de dentro aqui tem 5 metros. Beleza? É a primeira informação que ele me dá. A segunda informação que ele me dá, muito importante, é que isso aqui, ó, a medida de A até C é igual a 6π. Né? Aqui é 6π e ele falou que é igualmente espaçado. Então, aqui é 6π e aqui é 6π. Se eu somar tudo, essa circunferência ela vai ter um total de 6π vezes 3, que dá 18π. E 18π vai ser igual a 2πr, né? Então, ó, π corta com π, 2 simplifica com 18, então eu vou achar que 9 é igual ao r. Então, o raio dessa circunferência 2 aqui é 9. Tá, Juan? E o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, se daqui até aqui tem 9, e aqui até aqui tem 5, então significa que esse espaço aqui tem 4 metros. Certo? Ó, a partir da interpretação que ele me deu dos dados da questão. Ó, 5 metros de jardinagem, o espaço das crianças aqui, 6π metros tem essa circunferência aqui, que estão espaçados entre si. Na letra B, ele fala, se Bruno dá 20 voltas no espaço destinado às caminhadas, e a gente vê aqui que ele me pergunta assim, ó, qual é a distância que ele percorre? Galera, então, se ele dá aqui as voltas, pensa aí, aqui é 9, aqui é 11. Vamos supor que ele dá aqui a volta no 10, certo? Então, ele está percorrendo aqui no meio, com um raio igual a 10 metros. Né? Aqui é 9 e aqui é 11, certo? Aqui é 9 e esse de fora aqui é 11. Então, o meio aqui, ó, seria 10. Né? O espaço que ele destina a correr. Então, o que a gente pode considerar? Se ele está dando 20 voltas, então o comprimento total, a distância que a gente acabou de calcular na questão passada, seria 2 vezes π vezes r vezes n. Né? Então, a distância aí vai ser 2 vezes π, que é 3,14, né? Vezes r, que é 10, vezes n, que é 20. Né? Se eu fizer essa conta aí para a distância, eu vou ter 2 vezes 3,14 dá 6,28. Vou colocar aqui 6,28 vezes 200. Né? 6,28 vezes 2 dá 12,56. Né? 12,56. Colocando 2 zeros, então eu tiro essas duas casas decimais aí, ele percorreria isso aqui em metros. Tá? 1.256 metros, em média aí. Eu poderia colocar uma distância entre 11 e 12. Galera, por que a questão ela pode trazer aí
que seriam 10 metros. Né? Seriam 11 metros. Ele vai correr na beirada da pista? Tô lendo, Luiz. Ele vai correr na beirada da pista? Ele vai correr aqui, ó, no 11, nessa faixa aqui? Vamos ver o que o livro traz para a gente? Questão 11, né? Questão 11. Aí, ó. O livro traz como 11 mesmo. Só que eu não concordo com o raciocínio de que vai ser 11. Por quê? 11 é a extremidade da pista, gente. Ele não está correndo na extremidade da pista, não. O espaço destinado é esse espaço aqui, ó. Não é? No mínimo, eu teria que pegar a média entre 9 e 10. Entre 9 e 11, tá? O livro considera o R como 11. Só que essa interpretação do livro não está correta. E é impossível a pessoa correr nos 11 metros aí, senão ela vai estar aqui, correndo na beirada da pista. Né? Ninguém vai ser atropelado aí na beirada da pista. Tá bom? Tá, Juan, mas se for com 11, como é que fica? O mesmo cálculo. A distância total vai ser 2 vezes π vezes r vezes o número de voltas. Então, a distância total seria 2 vezes π, que daria 6,28, vezes r, vezes 20 voltas. Tá? Então, seria mais ou menos isso aqui. Tá? O resultado que daria aí? Daria 1.381,6. 1.381,6. Esse daria o resultado, considerando que ele corresse aqui no raio 11. Só que eu não concordo com o raciocínio do livro aí, porque se torna inviável, tá? Você fazer essa corrida. Vamos lá, questão 12. Questão 12, questão de aplicação. O raio da circunferência 3n importa 100 centímetros? Como assim? Não entendi. Ah, tá. Aqui, acho que tá errado, gente. Ele é 11 centímetros. Eu nem prestei atenção. Aqui tinha que ser metros, tá? Isso aqui tinha que ser metros. Outro erro na questão aí, tá? Seria essa circunferência 3 aqui que ele considera. Viu? Considera aqui como metros. Vamos lá. Questão 12. Na questão 12, ele fala assim, ó. Maria recebeu um informativo sobre veículos e um trecho referente à venda de pneus e lhe chamou a atenção. Existem pneus maiores, menores, pneus mais largos, mais estreitos, enfim. Cada pneu tem sua característica, seu estilo e certamente existe um próprio para o seu veículo. Curiosa, começou a pesquisar e percebeu que cada pneu tem especificidade e antes de sair comprando qualquer um, é necessário saber ler os números indicativos e siglas deste pneu. Veja, por exemplo, aqui a leitura de um pneu 19555R1687V. Aí você fala, nossa, Ron, o que é isso? Não estou entendendo nada. O que representa cada número desse aqui? O primeiro número aqui, ele representa a largura do pneu em milímetros. São 195 milímetros. Tá vendo a largura? O 55, ele representa a relação entre a altura e a largura da seção. Ou seja, seria essa altura aqui, ó. Essa altura aqui do pneu. Esse seria o 55. Tá? Mas 55 de quem? Da altura. Então, isso representa 55% da largura do pneu. R indica que é a estrutura radial, tá? Ou seja, R. 16 me fala o diâmetro interno do pneu em polegadas. O 87, o índice de carga.
E o V indica o índice de velocidade. Então, você tem cada letra aqui, cada nome aqui, ele funciona especificamente, não é só algo aleatório lá, 17565, né? Não é algo aleatório no pneu. Então, ele já fala, ó, sabendo que uma polegada vale 2,54 centímetros e considerando π igual a 3, ele pede algumas coisinhas aí. Primeira coisa que ele pede é calcule a medida do comprimento interno de um pneu aro 16. Então, quanto que vai ser um pneu aro 16? Qual vai ser o comprimento interno de um pneu aro 16? Isso aí, Lu. Pera aí, não é isso? Não, tá certo. Tá certo. Olha só. Primeira coisa. Raio 16. Então, vai valer quanto essa medida desse comprimento interno aqui? É isso que ele quer saber. Se cada polegada tem 2,54 centímetros e ele tem 16 polegadas, né? Faço 16 vezes 2,54, tá? Então, alternativa A, 16 vezes 2,54. Essa é a medida do comprimento interno. Aqui, eu entendo que ele estava querendo dizer diâmetro, tá? Só que dá muito bem para entender que ele queria esse comprimento aqui, ó. Aqui, letra B. É diâmetro, tá? Isso é diâmetro. E ele traz lá no livro como resposta, esse é o diâmetro. Tá, se esse é o diâmetro, tá? O que eu tenho o raio? O raio, então, vai ser igual a 20,32. Então, qual vai ser o comprimento interno? O comprimento interno não vai ser toda a medida? Não vai ser tudo isso aqui, ó. Toda essa medida interna aqui? Então, vamos calcular ela. Então, o comprimento vai ser igual a 2π vezes R, né? Vezes 20,32. E a gente vai achar o comprimento interno, que no caso vai ser 40,64 vezes 3, né? Ele pediu para considerar π como 3. Comprimento vai ser igual a 121,92, tá? Centímetros. Então, esse é o comprimento interno aí. Beleza? Então, primeira coisa que a gente faz, achamos nosso diâmetro, depois que achar nosso diâmetro, a gente multiplica ele por 3. Tá? Utilizando nossa expressão aqui, comprimento é igual a 2πr. Beleza. Letra B. O raio interno de um pneu aro 15. O que a gente faz? O raio interno de um pneu aro 15. Então, a gente pega o 15 e multiplica com 2,54, certo? 15 vezes 2,54. Esse é o diâmetro. Dá 38,1. Se eu quero saber qual é a medida do raio, eu divido por 2. Isso dividido por 2 vai me dar aí 19,05. Então, essa é a medida aí em centímetros do raio interno de um pneu aro 15. O diâmetro de um pneu aro 14. Então, é só eu pegar o 14 e multiplicar com quanto?
2,54, né? 14 vezes 2,54, isso vai dar igual a 35,56, isso em centímetros. Diferença entre o raio de um pneu aro 16, a diferença de um pneu aro 16 e o raio de um pneu aro 14. Então, ó, a diferença do pneu de aro 16, o raio 16 dá quanto? Dá 20,32. Um pneu de aro 14, o raio vai ser esse diâmetro aqui dividido por 2, que vai dar aí 17,78. 17,78. Então, essa diferença vai ser 20,32, isso vai dar igual a 2,54 centímetros, né? Eu poderia fazer como? Peraí, eu fiz errado, gente. Não, tá certo. É 2,54 centímetros mesmo. Por quê? Ó? Se eu pegar o raio de um pneu aro 16, ele vai ter raio igual a 8. Se eu pegar o raio de um pneu aro 14, vai ter raio igual a 7. A diferença em polegadas dá 1 polegada. E 1 polegada vai dar quanto? 2,54 centímetros, tá? Então, a gente finaliza por aqui esse conteúdo. A gente vai entrar na semana que vem aí com ciclo trigonométrico, né? Vamos introduzir outros conceitos aí na circunferência trigonométrica para a gente entender aí bastante coisa aí sobre a volta, sobre ângulo, sobre seno, cosseno, e vamos introduzir outros conceitos da trigonometria aí nesses exemplos, tá bom? Então, espero que tenham feito bastante exercício aí, espero que tenham entendido. Até semana que vem, né? Bye, bye.